já estou aqui no estúdio com o nosso coordenador de política, o Gabriel Bus. Gabriel, estranhíssimo te chamar de Gabriel, eu sempre estou te chamando de Bus. O Bus, bom dia. Bus esteve comigo aqui com o Fábio Serapião na terça e na quarta-feira. O Serapião hoje não participa, geralmente de sexta-feira ele não participa, mas já é o dia do Gabriel Bus, então é sempre muito bom te ter aqui, viu, Bus? Bom dia. Bom dia, Natália. É um prazer sempre estar aqui. E a gente geralmente faz um resumão, a gente vai fazer esse resumão com o Bus, mas daqui a pouquinho, porque antes disso tudo, a gente vai falar nesse resumão da anistia, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus, mas antes a gente vai ter uma entrevista sobre exatamente o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e desses outros 7 réus. Porque a gente tem aqui o doutor Matheus Milanes, que é o advogado, um dos advogados do general Augusto Heleno, fez a sua defesa durante essa semana. Esse foi o rito, né, Milanes? Muito bom dia, prazer te ter aqui de novo no Acorda Metrópolis. A gente conversou com o senhor um pouquinho antes do julgamento começar e eu falei, a gente vai atrás do senhor de volta quando o julgamento começar, que bom que a gente vai conseguir conversar. Como foi essa semana? Como foi essa defesa, a sustentação ali? E qual é a próxima expectativa, né, do que vai acontecer a partir da próxima semana, que são os votos dos ministros, a partir de terça-feira, o voto principal ali do relator, do ministro Alexandre de Moraes. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Gabriel. Pelo visto, deu 600 favoritos, porque o Serapião já sextou mais cedo. Mas meu abraço para o colega também. Com relação ao julgamento, especificamente sobre a nossa sustentação, né, que eu posso falar mais, o nosso objetivo principal era esse, que fosse compreendido por todos e todas que assistissem quais eram as nossas teses, desde os 2 pontos iniciais das nulidades que nós trouxemos, até a vastidão de provas favoráveis à absolvição do general Heleno. Então, eu acredito que eu tenha conseguido, na maior parte da minha sustentação, deixar claro, compreender as nulidades e assim como entender quais eram as provas que são nenhuma, e quais são as provas que a defesa produziu e trouxe, que foram avassaladores. Com relação ao que esperar da semana que vem, eu brinco e falo que acho que só aquele polvo da Copa lá que sabia prever o futuro, porque ninguém sabe o que vai vir dali, nem para onde vai, nem como vai ser. Mas assim, a defesa, eu posso falar de minha parte, a gente acredita na absolvição, eu acho que nós lutamos um bom combate nesse sentido. Então, eu admito que qualquer coisa diferente da absolvição do general, eu vou ficar muito triste, chateado, porque eu acredito que nós conseguimos provar, sim, a inocência do general, e nós conseguimos trazer mais elementos do que suficientes a comprovar a inocência dele. Bus. Bom dia, doutor. Gostaria de perguntar sobre a delação do Mauro Cid. É uma coisa que vem sendo questionada pelas defesas, inclusive também pelo senhor. E se o senhor avalia que é possível que dentro desse julgamento haja uma revisão em relação à delação do Mauro Cid? Perfeito, Gabriel. Eu queria dizer que me falaram Gabriel, não falaram Bus, tá? Vou até mudar minhas anotações aqui. O que acontece, meu caro? Com relação às desculpa, com relação à delação do Mauro Cid, caso haja, por exemplo, o pessoal fala, vai ser anulada a delação, vai perder tudo. Então não é isso que ocorre. A lei diz, caso haja, né, a anulação da delação, as provas continuam rígidas. O que vai acontecer é a perda completa e total dos benefícios. Agora, essa modulação dos efeitos, né, no sentido de ele vai ter uma pena até 2 anos, ele vai ter uma pena maior que 2 anos, vai ser só restritiva de direito, vai ter restritiva de liberdade, tudo isso é passível de ser discutido em juízo, em que pese o acordo tenha sido celebrado, não com o Ministério Público, à época até o Ministério Público foi contra essa celebração de um acordo, quem homologa e quem valida esse acordo é o judiciário, por mais que já existe, já tenha sido. Você pode analisar esse acordo para ver se ele está de acordo, se não está, se o benefício dado foi além do que o entregue pelo colaborador. Então, assim, mesmo, pessoal, eu vejo muita discussão, né? Vamos anular, vamos anular. Mas a anulação por si, claro, coloca, de certa forma, a palavra do colaborador em xeque em alguns pontos, né? Se ele teria falado só a verdade ou não. Mas, ao mesmo tempo, o único prejuízo que eu vejo seria para ele exclusivamente.
Doutor, dois pontos que eu acho que são bem importantes de destacar da sua sustentação foram colocar o general Heleno mais distante do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que ao longo do governo ele era muito visto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, frequentava o Palácio da Alvorada, estava sempre muito próximo ali. Eu cobri como jornalista o cercadinho, né, o famoso cercadinho. O general muitas vezes, inclusive, vinha ali conversar com a gente, falava, o presidente hoje estava mais irritado. Ele sempre era, inclusive, agradável ali, muito agradável com os jornalistas. Ele que recebia ali os jornalistas depois da passagem do ex-presidente, né, quando era presidente pelo Palácio da Alvorada ali, quando ele conversava com os jornalistas e com os seguidores ali no cercadinho. Então ele estava sempre ali muito presente, mas na sua sustentação você colocou ali o general um pouco mais distante, principalmente na parte final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a parte que está sendo investigada e julgada agora. E o outro ponto que eu gostaria de destacar, e queria que o senhor comentasse mais sobre isso com a gente, é sobre falar da presença do ministro Alexandre de Moraes como vítima e como juiz, né, do caso, e como ministro relator, inclusive, desse caso. O senhor usou bastante isso para falar, né, sobre até a forma como esse julgamento estava acontecendo. Acho que são dois pontos importantes que eu gostaria que o senhor falasse mais. Perfeito, 2 pontos longos, mas eu vou tentar ser sintético. Sim. Com relação ao primeiro ponto do afastamento, o que aconteceu? O que nós tentamos deixar claro? O Ministério Público até alegou, indagando uma de nossas testemunhas, mas houve uma cessação completa? Não houve, até porque se Bolsonaro parasse de falar com o general parasse de falar com o Bolsonaro, ele teria desembarcado do governo, foi o que nós falamos. O que aconteceu foi uma escolha política do... Por quê? Porque no começo do mandato, até na pré-campanha, o general tinha uma posição pública conhecida de ser contra essa política tradicional, de ser favorável a políticos não de carreira, mas sim a pessoas dedicadas à nação e tal, que não envolvesse essa discussão específica, ou esses, vamos assim dizer, políticos profissionais, né, como diria Weber. Mas assim, quando no meio do mandato o presidente faz uma escolha política por se aproximar de grupos políticos, né, como o Centrão que eu coloquei, para ter mais governabilidade, até com a entrada do Ciro Nogueira no governo, o general é colocado de lado do núcleo decisório. Parte do governo, ele continuou fazendo parte do governo, mas como até as nossas testemunhas trouxeram, o chefe de segurança, por exemplo, o diretor da segurança presidencial, que no começo o general Heleno tinha influência maior sobre o presidente. Tanto que eles falavam, quando a gente tinha uma questão de segurança mais complicada aqui ou ali, a gente falava com o general Heleno falava com o presidente acatava. Do meio do mandato para frente, ele coloca. A influência do general diminuiu muito. O seu chefe de gabinete, comandante Ibsen, fala que no começo o presidente às vezes ia lá, ele muitas vezes ia no presidente, e do meio do mandato para frente isso caiu muito. Então, assim, foi algo percebido, foi algo notado, até pela grande imprensa. Nós colocamos reportagens que falam nesse sentido, né, de que militam nesse sentido, de que houve esse afastamento do general do núcleo decisório. Então, assim, o Ministério Público alega, ele fala, mas não traz elementos a corroborar ou construir o que ele está dizendo. Nós estamos alegando, trazendo provas e documentos, né? Eu considero o jornalismo como fato histórico, que fica gravado na história, que provam que nós estamos levantando e que nós estamos construindo. Com relação ao seu segundo ponto que você levantou a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, é importante que fique claro que não é nenhum tipo de ataque pessoal ao ministro. Não existe nenhum tipo de ataque feito por essa defesa. O que existe são questionamentos com relação à atuação de um juiz da causa. Então, o processo penal brasileiro hoje se pauta no sistema acusatório. O sistema acusatório tem 3 figuras claramente escolhidas, claramente definíveis, vamos assim dizer. O juiz, o órgão acusador e a defesa. O sistema antigo que existia era o sistema inquisitorial, onde a figura do acusador e do juiz se misturava. Você tinha dificuldade de saber quem era quem. Então, o que eu trouxe na minha fala foi nesse sentido, de que, pelo Código de Processo Penal, é possível sim o magistrado produzir prova. Estou falando que o magistrado não pode produzir prova. Em que pese minha corrente acadêmica seja no sentido de que o magistrado não pode, porque quando o magistrado decide tomar uma opinião, quando ele decide questionar, é porque ele tem uma dúvida. E no processo penal vigora o princípio do indúbio pro réu.
Então, se ele tivesse alguma dúvida, a análise dele teria que ser favorável ao réu, ele não teria que sanar essa dúvida, mas isso é uma posição acadêmica minha. Agora, o magistrado pode perguntar, não tem nenhum problema quanto a isso, mas as perguntas do magistrado, elas são complementares, elas não são a base, elas não são o princípio de tudo. Então, o Ministério Público tem ali a função de persecução penal e a defesa de defender, e o juiz de julgar. Então, o juiz fica mais afastado da causa, para conseguir ter aquele voo de águia, né, como diria Roxin, sobre o que está acontecendo. Então ele ficaria por cima para ver a situação lá embaixo. Quais foram, né, o ministro relator na fase do interrogatório, porque nós não conseguimos analisar todas as perguntas das oitivas de testemunha, perguntou praticamente 6 vezes mais que o Ministério Público. E algo que nos chamou muita atenção foi o fato do ministro relator ter ido investigar a rede social de testemunha. Assim, eu vi que o senhor postou que o artigo 142 fala se o senhor acreditaria que seria o poder moderador. Eu lembro até que ficou um pouco assim, eu fiquei, gente, mas isso está no processo? Não falei nada, claramente. Mas assim, ficou uma sensação disso, assim, de que existe uma vontade de ir atrás de investigar, que não é o papel, a nosso ver, do juiz da causa penal. O juiz da causa penal é o afastado. E nós colocamos também a questão da violação ao direito ao silêncio. Por quê? Ah, doutor, mas o senhor alegou lá que o ministro pediu para consignar as perguntas. Sim, o Ministério Público não. Então veja, qual a função da consignação das perguntas? Quando você coloca as perguntas lá, se ele não responde alguma, o que isso quer dizer? Vai ser levado em prejuízo? Só que o silêncio não pode acarretar prejuízo para o réu. Isso é sabido. Estou querendo participar. Ou seja, se o silêncio não acarreta prejuízo para o réu, se ele conseguindo as perguntas e ele não responde, como que isso é interpretado? Então, se a interpretação tem que ser favorável, ou seja, o silêncio não pode gerar prejuízo, a consignação das perguntas acarreta constrangimento ilegal. E veja, novamente, uma postura ativa do juiz ao pedido de consignação de perguntas, não do... Resumir um pouco os 2 pontos, espero ter atendido. Perfeito. E ainda equilibrando um gato que tá por ali, viu, ô Gabriel Bus? Pois é. Tem 3, eu tô tentando torear aqui. Doutor Matheus, é Gabriel Bus, por isso que alguns falam Bus, outros falam Gabriel, não tem problema não, pode escolher aí o que você Queria preferir. dizer que me avisaram, falaram só Gabriel, se eu soubesse que era Bus eu tinha colocado, hein? Doutor, me chamou a atenção durante esse julgamento, as defesas, muitas delas, e até foi uma estratégia que o senhor usou também, de se afastar, tentar se afastar do ex-presidente Jair Bolsonaro, numa demonstração que algumas defesas pareciam até reconhecer que houve de fato conversas em relação a uma minuta de golpe, a trama golpista, mas que os seus clientes não participaram. É desse pressuposto e dessa teoria que o senhor parte? A nossa defesa vai em sentido. Primeiro, as testemunhas de acusação, General Freire Gomes e Brigadeiro Batista Júnior, colocaram, de forma uníssona, que o general não participou de nenhuma reunião onde foi abordado qualquer minuta golpista. Ademais, a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa do general e não encontrou nenhuma minuta com ele. Ou seja, com o general não foi encontrado nada. Outro ponto, nós provamos que a Polícia Federal sabe exatamente tudo que tem naqueles 70 terabytes de material. E nada, absolutamente nada foi encontrado sobre WhatsApp, e-mail, ligações telefônicas e o que você quiser chamar de meio eletrônico ali de comunicação. Nada a respeito do general falando sobre isso. O que o Ministério Público trouxe foi aquela caderneta que nós provamos que foi feita uma construção artificial pela Polícia Federal de um encadeamento de páginas que não era verdadeiro, que os 2 principais pontos da agenda, que seria aquela questão do MJ e a questão da réu de diretrizes estratégicas, estão 100 páginas de distância uma da outra, e que não versam sobre o mesmo assunto, nem tem relação uma com a outra, e o assunto que versam não tem nada a ver com o que a Polícia Federal trouxe. Nós colocamos nos slides, nós apresentamos isso em juízo e explicamos ponto a ponto. Como, curiosamente, o que era uma reunião de 4 pontos é, na verdade, uma reunião de 16. O que é aquele acionamento, que seria aquela discussão a respeito de cumprimento ou não de decisões ilegais, é uma discussão válida. Nenhum juiz é perfeito, todos os juízes estão passíveis de erro, e todos os juízes podem, sem querer, às vezes, emanar uma ordem ilegal.
nós trouxemos o caso emblemático do presidente Lula, quando no TRF4 foi determinada a sua soltura pelo desembargador de plantão. A Polícia Federal não cumpriu, que suscitou a dúvida para o juiz da causa, que levou ao desembargador natural da causa, que mudou a decisão e não permitiu o alvará de soltura. Então, assim, isso é possível. E nesse caso prático, não foi cumprido. Não havia nenhum pressuposto para não cumprir a soltura do presidente Lula. Então, assim, eu acho que nesse ponto em específico, corroborar e comprovar, através de provas e fatos, o que a defesa acreditava. Então, nós, por exemplo, até alguns canais de comunicação colocaram, né, que o general Heleno teria tentado demover o presidente. Não, o general Heleno não tinha participação em nada, ele não tinha conhecimento de nada. Isso para nós não existiu, essa questão de trama golpista, nem nada. No pressuposto que existiu alguma coisa, o general Heleno não participou, em nenhum momento ele fala com ninguém sobre isso, em nenhum momento ele comenta com ninguém sobre isso. Até essa questão da caderneta, nós conseguimos provar que não era compartilhada nem mostrada a ninguém. Que até o próprio Ministério Público coloca um trecho do interrogatório dele e esquece de colocar o final, que é o trecho seguinte. E até eu falei lá na sustentação, falei, não tem problema, a gente traz. Que é quando ele fala, porque na verdade o Ministério Público pega um trecho da fala dele para falar, viu? Era uma agenda que ele usava para todos os lados, que ele falava com todo mundo e não sei o quê. Só que a continuação da fala é um documento pessoal, secreto, que eu não mostrava e não compartilhava com ninguém. Então, assim, nós esclarecemos todos os pontos. Enganam, né, ou o Ministério Público ou a polícia tentaram levar a uma conclusão que não é a realidade. Doutor, durante essa semana, numa conversa ali com a imprensa muito rápida, um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Paulo Bueno, respondeu ali à imprensa sobre a questão da anistia. E ele disse que essa é uma questão política e que ele acredita na absolvição ali e segue, né, trabalhando por isso, na absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro ali, na justiça, dentro do julgamento. O senhor tem a mesma opinião? Gostaria de falar algum ponto sobre essa questão da anistia, que a gente até estava falando com a repórter um pouquinho antes, que é a discussão toda que está acontecendo lá no Legislativo? Olha, Natália, com relação à anistia, nem tenho me manifestado, porque eu sou favorável até a opinião do colega, que a gente consegue e tem que discutir isso no judiciário. Então, como advogado, eu tenho que ter fé, crença e credibilidade na justiça. Por mais que levantamentos sejam questionados, nesse sentido das nulidades que nós trouxemos, isso não quer dizer que eu não acredito no sistema de justiça. Pelo contrário, quando nós colocamos esses pontos de nulidade, exatamente por acreditar no sistema, de que nós temos um sistema a buscar, né, um modelo ideal de sistema, né, a nossa deontologia, e o que é a nossa ontologia, né, o que é o ser e o dever ser, né. Então, sim, eu não tenho manifestado sobre essas questões da anistia, e eu acredito que nós temos que fazer o trabalho como nós temos feito. Acho que todos os colegas têm desempenhado um excelente trabalho, eu particularmente honrado por estar num caso dessa envergadura, e especialmente dividir a tribuna com advogados que eu tenho admiração. Dr. Endro, Dr. Velarde, o Juca, que o Juca eu já era fã dele da época do Mensalão, e agora tá advogando com ele num caso desse, poder conhecê-lo pessoalmente. O próprio professor Bittencourt, eu citei o professor Bittencourt, uma obra dele na nossa defesa. Então eu falei, professor, para não dizer que eu sou falso fã, eu citei Vossa Excelência. Então, assim, é muito interessante, é muito prazeroso para mim, né? Assim, eu sei que é uma situação complicada, mas como advogado é uma satisfação e uma honra poder defender o general. Sei que eu digredi um pouco da sua fala, mas obrigado pelo espaço. Bus. Doutor, o senhor falou ali no início da nossa entrevista em relação a esse afastamento que houve do general Heleno com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor até sustentou isso durante a sua defesa no julgamento. E eu queria que o senhor detalhasse para a gente o quanto foi esse afastamento. Porque, de fato, houve esse afastamento que o senhor está dizendo, mas o general Heleno
durante ali o final do governo Bolsonaro, continuava frequentando a casa do ex-presidente? A gente sabia que no início do governo isso era uma prática frequente do general Heleno. Mas o que mudou? Eu queria esse detalhamento. O que mudou depois que o senhor fala ali da entrada do Centrão e isso mudou as coisas? Mas o quanto foi esse afastamento? Ele também se deu no cunho pessoal, para além do cunho político a gente sabe que o general Heleno no início do governo era ali uma das pessoas próximas do presidente, inclusive em conselhos. Mas o que o senhor está trazendo aqui para a gente, e trouxe também no julgamento, é que isso diminuiu e foi ficando quase inexistente ali da metade para o final do governo. Veja, muito interessante sua pontuação. O que nós colocamos e que ficou provado? O que houve foi um afastamento no sentido da cúpula do Poder Executivo. Ou seja, o general tinha participação que ele mesmo coloca. No começo do mandato, eu chegava, recebia o presidente lá embaixo, Planalto, nós subíamos para a sala dele e ele ficava lá. Do meio do mandato para frente, o que passou? Recebendo o presidente, ou seja, ele continuou tendo uma relação com o presidente, ele não deixou de falar com o presidente, não viraram inimigos mortais, ele não saiu do governo. O que aconteceu foi que ele mesmo explica, recebia o presidente e subia para a sala dele. Só que quando chegava lá, havia esse novo grupo político, e que ele falava, bom, aqui não é meu espaço, ele saía para a sala dele. Ou seja, ele participava antes mais ativamente, ele tinha mais espaço ali na questão da cúpula do executivo, e do meio do mandato para frente, é isso que começou a acontecer. Ele não encerrou as relações com o presidente, tanto que ele continuou viajando com o presidente, porque ele era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Então, o que aconteceu foi, ele se afasta desse papel de grande conselheiro que o Ministério Público cria, para falar o quê? Não, ele fica no papel do GSI, ou seja, nas questões de decisão política, de decisão do governo, ele fica nesse papel exclusivo, né, do GSI, mas ele continua, sim, tendo uma relação pessoal com o presidente. Então, ele não para de falar com o presidente, eles não viraram inimigos, isso não existe. Pelo contrário, o general continuou apoiando o presidente publicamente, né, do começo ao fim do mandato e até depois do mandato. Então, assim, o general apoiou e continuou apoiando o presidente Bolsonaro. Mas o que aconteceu foi uma escolha do presidente que ele compreendeu. Até nós temos uma testemunha, que é o coronel Hamilton, que ele traz esse ponto de uma forma bem interessante. Que ele fala assim, o general percebeu que não era mais um ambiente que ele podia transitar. E que para auxiliar o presidente no governo, ele tinha que fazer também esse afastamento. Então houve esse afastamento por parte do presidente e ele mesmo percebeu e se afastou no sentido da cúpula do poder. Então, nós não quisemos desenhar, nem é isso que nós estamos dizendo, que ele rompeu relações com o presidente ou virou inimigo. Pelo contrário, ele continua falando com o presidente, eles se relacionam como pessoalmente, né? Houve exatamente isso, esse afastamento do general do núcleo decisório. Né? Então, ele passa a ficar mais ali, e até aquela reportagem que nós trouxemos da Veja fala isso, que ele fica mais na questão do GSI, que havia, né, de acordo com a reportagem, até um interesse nessa vontade de possivelmente ser um vice, em que isso acaba sendo totalmente descartado. E o afastamento, Milanes, não foi pela discordância do general Augusto Heleno dessa possível trama golpista que podia estar sendo elaborada. O advogado do Paulo Sérgio, do general, que foi ministro da Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, pontuou isso, inclusive com a ajuda da ministra Carmen Lúcia, mais para o final da fala dele, na quarta-feira. Ela perguntou, né, o seu cliente tinha esse trabalho complexo de demover o ex-presidente Jair Bolsonaro de quê? E aí ele afirmou, de uma medida de exceção. O general Augusto Heleno se afastou por causa disso ou por algum outro motivo para além aí desse político, da cúpula do poder, enfim, de outros motivos que não fossem a trama golpista? Perfeito, Natália. Só uma correçãozinha milanês, mas tudo Milanês! bem. Eu ia te perguntar isso no começo, desculpa. Vamos lá. Igual eu já falei para outros colegas seus. Não tem como você demover alguém de uma coisa que você não sabe. Não tem como você demover alguém de alguma coisa que você não participou. Então, assim, isso ficou claro. O general não tinha conhecimento, nem participou, nem tem nenhum tipo de prova de que ele tenha participado de alguma suposta trama golpista. E em nenhum momento foi falado por essa defesa técnica que ele tentou demover o presidente de alguma coisa. Isso foi até erroneamente colocado por alguns canais. A defesa do general Paulo Sérgio e do general Heleno alegam que não.
Nós nunca alegamos isso. Porque para você demover alguém de alguma coisa, seguindo esse raciocínio que você está colocando, você tem que ter conhecimento de alguma coisa. Como é que eu vou querer que a Natália não faça A se eu não sei o que é A? Então, assim, para nós, na nossa defesa, eu posso falar só da minha, qual a nossa linha de pensamento? O general está no decisório por conta da escolha política, como eu coloquei, do presidente. Então, ao se aproximar de um certo... por ser contra essa questão de grupos políticos tradicionais, como ele já tinha se manifestado até na pré-campanha, há esse afastamento natural, tanto do presidente para o general, quanto do general para o presidente. Então ele passa a frequentar muito menos as reuniões que o Bolsonaro tinha ali no gabinete, ele não ficava mais, como a gente colocou, que ele recebia o presidente e ficava no gabinete. Então, assim, essa questão do demover não entra no nosso campo. Até porque é isso, assim, em nenhum momento o general ficou sabendo de qualquer coisa, se é que havia alguma coisa, e não o general teve acesso a qualquer tipo de minuta, tanto que se falou muito de 2, 3 minutas, e aí vai, nenhuma foi encontrada com ele, nenhuma foi falada com ele. E o que é mais curioso, e aqui eu trago um ponto que eu acho bem interessante, que parece que o Ministério Público quer colocar o general como se fosse um articulador jurídico do golpe, porque ele queria pensar na articulação da AGU, usando o Ministério da Justiça, estrelas, com o nome que ele tinha, com a fama que ele tem dentro das Forças Armadas. Ele foi conhecidamente um cabo eleitoral do presidente dentro das Forças Armadas. Ele é um sujeito de destaque, reconhecimento, de honra, de modelo. O próprio general Freire Gomes foi seu cadete na Academia Militar das Agulhas Negras. E o general Heleno não falou com nenhum militar. Então ele faz parte do núcleo crucial e o grupo que ele tem mais influência e mais poder dissuasório, vamos assim dizer, que seriam as Forças Armadas, ele não fala com ninguém. O Ministério Público coloca que o grande empecilho para o que ele chama da suposta trama golpista foi o não embarque pelo comandante do Exército e pelo comandante da Aeronáutica. O comandante do Exército, por já ter sido o cadete dele, até comandado dele, eles se conheciam mais de história, de carreira, né? O general não foi falar com ele. Eu indaguei até o general Freire Gomes, eu falei, algum outro militar, a pedido do general, foi falar com o senhor sobre isso? Ele fala que não. O Brigadeiro Batista Júnior, Ita, onde eles se encontram numa formatura que teve lá, que era até a formatura do neto dele, em que ele chama o general numa sala reservada, no final de dezembro ali, e fala que, como ele ia ter uma reunião com o presidente, que ele falasse pro presidente que a aeronáutica não ia embarcar em nenhuma ruptura golpista. E ele fica atônito e desconversa. Mas é claro, isso para ele não existia. Não se sabia de nada disso que estão colocando. Isso para ele é algo incogitável, ele jamais faria algo nesse sentido. Então, assim, e o Brigadeiro Batista Júnior fala, e nós voamos juntos, né, no mesmo avião, porque ele pediu carona pro BJ, e eles foram na cabine e nunca falaram sobre isso. E eu ainda daguei o Brigadeiro, eu falei, fora esse episódio em que o senhor foi falar com ele, não ele com o senhor. Ele alguma vez teria falado, pedido algum militar para falar com o senhor sobre isso? E ele fala, negativo. Ou seja, qual o sentido, com todas as vezes, e todos os respeitos ao entendimento contrário, de você ter a figura do general sendo colocado num papel de articulador jurídico? Se não é o papel do general, o general é leigo na área jurídica. Eu fico imaginando assim, bom, se existiu alguma coisa nesse sentido, ele teria uma atuação forte nas Forças Armadas. General 4 estrelas, um homem que fez cursos no estrangeiro, que foi adido militar em outros países. Então, assim, não casa o discurso, não faz sentido a tese do Ministério Público. Por que nós falamos até na sustentação lá no recebimento da denúncia de terraplanismo argumentativo, né, que pegou bastante? Porque se olha para o cenário e fala, bom, o general é próximo ao presidente, então ele tem que estar envolvido. O que a gente consegue pegar para estar envolvido? Então a gente parte da conclusão para fazer a análise das provas. Você não parte da análise das provas para fazer a conclusão. Tanto que eu coloquei, aqui já findando, que eu sei que se deixar advogado fala, me deram uma hora lá, se me deram uma hora aqui, eu não paro de falar. Pegaram uma situação, que é a reunião daquela questão, suposta questão da rachadinha lá do Flávio, que não tem nada a ver com esse processo. Nada. Como não tem prova, você olha para a situação e fala, bom, a gente precisa pegar alguma coisa, qualquer coisa que pareça estranho. Aí eles pegam isso e falam, atitude estranha com relação a BIM. Só que assim, o que isso tem a ver com essa suposta armação que estão se dizendo aqui? Que o Ministério Público traz, que seria supostamente. Não tem nada, é uma carência completa e total de provas. Quando, pelo contrário, nós trouxemos elementos de prova e testemunhas e nós atacamos ponto a ponto. Eu não deixei nada nenhum trecho da caderneta
é colocada pela Polícia Federal no IPJ, nenhuma fala do general na reunião. Nós atacamos todos os pontos, nós destruímos todos os pontos da acusação, não somente com alegações, nós trouxemos testemunhos e documentos nesse sentido. Bus, tem mais alguma questão? Eu queria só que o senhor detalhasse esse ponto. O senhor fala, então, que, de fato, o general nunca participou, não estava em nenhuma discussão, se é que houve. O senhor defende aí que o general Augusto Heleno nem acredita que isso foi discutido, essa trama golpista, mas que isso não foi discutido. E aí, só reforçando, então, uma argumentação do senhor, e se eu estiver errado, o senhor me corrige, o general Heleno jamais, além de não participar dessa discussão, também insuflou o não reconhecimento do resultado eleitoral de 2022 dentro das Forças Armadas, porque, como o senhor pontua, ele era muito influente, então tudo que ele falava tinha um peso ali dentro das Forças Armadas, uma vez que o nome dele é bastante conhecido dentro da Força. Pronto, excelente pergunta e agradeço, que é bom falar sobre isso. Curiosamente também, o Ministério Público não fala das redes sociais do general. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, mais de 1 milhão no Twitter. E se você pegar todos os posts dele, e nenhum foi apagado. Dessa época, nenhum deles fala sobre urna eletrônica, sobre fraude de urna eletrônica, sobre não acatamento do resultado da eleição, sobre incentivo a acampamentos. Ele não foi a nenhum acampamento. Até um dos elementos de prova que o Ministério Público traz para falar que ele tinha conhecimento desse suposto plano lá do punhal verde e amarelo, seria uma mensagem do general Mário Fernandes para o general, em que ele pede um vídeo exatamente para fazer o apoio dos QGs. E o Ministério Público fala, isso comprova o envolvimento do general no punhal verde e amarelo. Aí eu fiz algumas indagações. Eu falei, o general respondeu? O general fez esse vídeo? Chegou a mandar esse vídeo? O general conversou com o Mário Fernandes? Tem conversa de WhatsApp ou de ligação? Porque com todas as vendas, se eu ligasse pro Bus, né, acertei. Se eu ligasse pro Bus e falasse assim, Bus, bora lá roubar um banco, e ele não respondesse nada, então quer dizer que o Bus tá envolvido no que eu supostamente fiz? Então assim, não tem sentido. É isso, assim, tenta-se pegar qualquer fiapo de prova, qualquer fiapo de coisa, para tentar colocar ele numa narrativa onde não existe. Todos os elementos de prova militam e caminham nesse sentido. Eu não sei se eu perdi do caminho ali, você vai me perdoar. O Milanês, Agora acertou. por que então o Ministério Público incluiu o general Augusto Heleno na suposta trama golpista? E dessa forma também há já um entendimento do seu cliente, do general Augusto Heleno, de possível processo num futuro contra, né, o Ministério Público, contra essas insinuações? Pronto, perfeito. Primeiro, com relação ao general, eu não posso dizer o que ele pensa ou o que ele fala. Ele só pode dizer por ele, e assim, como nós acreditamos na defesa, eu acho que isso é um ponto ainda que, não sei se passou por ele ainda não, mas nós acreditamos e estamos lutando e provamos a inocência do general. O porquê que teriam colocado ele é algo que nós colocamos até no recebimento da denúncia, que é o que vocês até estão me perguntando bastante, assim, dessa questão do afastamento. Ele era uma figura próxima do presidente. Ele era uma figura política de apoio do presidente. Que nem você, uma pessoa que tinha influência ali, tanto que ele acabou cooptando, vamos assim dizer, né, trazendo para a discussão, né, para as questões políticas, boa parte dos oficiais da reserva ali, tudo para fazer o apoio político. Então, assim, oficiais da reserva podem se manifestar, podem falar. Exatamente o que aconteceu, eles acabaram fazendo esse apoio público, no sentido de votando e fazendo campanha, que é permitido. Agora, por conta disso, que o Ministério Público fala, bom, é impossível dissociar a imagem do presidente dele, então com certeza ele estava envolvido. E assim, o general é uma pessoa conhecida por ter posicionamentos firmes e de falas mais duras quando falava publicamente, isso é sabido. Então, por ter esse perfil mais forte, as pessoas acreditam que ele teria que ter envolvimento. Isso é impossível, não tem como ele não saber. Então, assim, se levanta, não é possível. Tá, mas qual prova tem? Não, mas ele estava muito próximo ao presidente, ele com certeza tinha conhecimento. Mas que prova tem? Então, assim, o discurso do Ministério Público acaba sendo um pouco esse. Eles eram próximos. Tá, mas nós comprovamos esse afastamento da esfera da cúpula do poder.
Ele não cessa a comunicação com o presidente, eles não ficam brigados nem nada. O que há um afastamento nessa questão da cúpula do poder. Então, assim, se tenta colocar ele, se tenta criar uma narrativa onde ele faz parte, quando na verdade ele não faz parte de nada, não tinha conhecimento de nada e não atuou em nada. E assim, se você somar todas as supostas provas que o Ministério Público traz, são construções. A caderneta, que não tem nada de caderneta golpista, foi uma construção. Aquela reunião ministerial que se dá um super valor para ela, mas nós trouxemos até indagações em plenário. Mas o que ficou decidido? Então, uma reunião que seria grande articuladora, essa é a narrativa do Ministério Público, articuladora desse golpe, não sai nenhuma proposição. Quais foram as devolutivas dessa reunião? Nada. Ah, mas o que foi falado ali foi feito o quê? Nada. Então, assim, se pegam alguns pontos isolados e tenta construir uma linha para falar que o general tinha algum tipo de envolvimento ou tinha algum tipo de conhecimento, mas não se tem provas. A maioria das alegações do Ministério Público, como nós comprovamos em plenário, são vazias, carecem de provas, são só ilações, né, como nós colocamos no direito, né, falas, mas sem robustez, né, sem alicerce. E pelo contrário, o que nós buscamos fazer foi exatamente isso, o oposto, né? Trazer a fala, explicação e ao mesmo tempo embasamento probatório. Que é assim que funciona, você alega e você prova. Só que veja, no processo penal, quem tem que provar é o Ministério Público. Porque o indúbio, a dúvida é favorável ao réu. Então aqui nós fizemos até um jogo ao contrário. O Ministério Público alegava e não provava, e nós alegamos e tivemos que provar. Muito triste ver que às vezes o processo penal descamba para esse lado, né? Na verdade, você tem que provar que você é inocente, não que você não é culpado. Porque muitas vezes, como que você prova que você não fez? Que é o que no direito penal a gente chama de prova diabólica. Não foi. Ah, mas a Natália não falou. Como é que eu provo que a Natália não falou? Como é que eu provo que o Gus não foi? Então, assim, não é essa a função. A função é do Ministério Público de provar que foi. Agora, o que você traz? E nós fizemos esse trabalho exatamente para não ter questionamento. O Ministério Público não só não trouxe, como nós nos trouxemos. Tem mais alguma questão, Bus? Não. Perfeito. Matheus Milanês, advogado do general Heleno, esteve aqui com a gente com a certeza da absolvição. Imagino que seja por isso, inclusive, Milanês, que o senhor apareceu aqui, conversou com a gente ao longo da semana. Claro, a gente vem tentando falar com todos os advogados, mas diversos têm essa postura de esperar o julgamento terminar para daí começar a fazer algumas dessas declarações. Algumas a gente já conseguiu pegar ali na porta da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, mas o Milanês é desses poucos que quiseram vir ao longo do julgamento conversar com a gente. Muito obrigada, viu? Por isso a gente agradece também. Imagina, eu que agradeço o espaço, a cordialidade no tratamento. Eu espero que eu tenha atendido as expectativas. Muito obrigada. A gente certamente conversa de novo em breve. A próxima semana é uma semana definitiva para esse longo julgamento, porque daí tem os votos dos ministros e as decisões desses destinos do general Augusto Heleno, do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 6 réus da suposta trama golpista. Valeu, Milanês. Um ótimo trabalho aí ao longo desses próximos dias. Imagina, eu que agradeço. O bom que nem vai atrasar meu cafezinho. Um bom serviço para vocês aí. Valeu.